Então não sinta que a sua vida está sendo perdida, porque ainda você não descobriu não só o teu destino e nem sequer o que tem para lançar sobre as águas. Porque há pouco tempo atrás eu também estava assim. De um dia para o outro, o Deus do impossível pode te pegar e fazer o que Ele quiser. Portanto, o que? Você esteja lançando algo sobre as águas. É o que? É um talento? Canta. É para pregar? Prega. É para evangelizar? Evangeliza. É para doar? Deus está te prosperando? Doa. É para ajudar? Ajude. É para servir? Sirva. Mas não deixe de lançar algo sobre as águas, porque depois de um tempo isso vai voltar para você quando mais você precisar. Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Espírito Santo, muito obrigado por essa noite. Abençoa a nossa vida, porque sem Ti nada podemos fazer. Abre agora a nossa mente para receber a Tua instrução, a Tua palavra, que nós possamos alcançar novos níveis depois daquilo que vamos aprender com o que está escrito. Muito obrigado por essa noite. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia no livro do pregador Eclesiastes, no capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Livro de Eclesiastes, capítulo 11, do 1 ao 6. A palavra de Deus diz assim: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você vai encontrá-lo. Reparte o que você tem com 7, e ainda que seja com 8, porque você não tem ideia da desgraça ou do que pode cair sobre a terra. Alguém que consegue prever o dia de amanhã? Não. Mas o pregador Salomão, o homem mais sábio que já existiu, continua dizendo: se as nuvens estiverem cheias de água, elas vão derramar chuva sobre a terra. E se uma árvore cair em direção ao sul ou ao norte, onde cair, ela ficará. Aquele que observa o vento nunca vai plantar. E aquele que fica olhando para as nuvens nunca colherá. Assim como você não sabe o caminho do vento, nem como os ossos, o corpo de um ser humano é formado no ventre de uma mãe, no ventre de uma mulher, assim você também não sabe e nem pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Pela manhã, plante a sua semente e faça a mesma coisa ao entardecer, porque você não sabe qual das sementes vai frutificar. Nesses 6 versículos, Salomão vai nos ensinar um dos segredos da vida. Porque todo mundo aqui, sem dúvida nenhuma, quer prosperar. Se não financeiramente, não acredito que exista, mas pode ser gente que queira, não, eu quero ficar pobre, não quero ser abençoado por Deus financeiramente, pode ser que exista, não acredito, mas pode ser que sim. Mas se não financeiramente, você quer prosperar emocionalmente, você não quer ter depressão, ataque de pânico, tormentos noturnos, surtos psicóticos. Se não emocionalmente, você quer prosperar na família, você quer que seu casamento saia bem, você quer que a criação dos seus filhos seja melhor. De alguma forma na vida você quer melhorar. Inclusive, você vem à igreja porque acredita que na comunhão dos santos, recebendo a instrução da palavra, a tua fé aumenta e você se torna uma pessoa melhor com isso. Você se torna mais temente a Deus, você ajuda mais o próximo.
Você se conecta mais espiritualmente. Então só o fato de você estar aqui nessa noite, ou nos assistindo agora pela internet, já está mudando o rumo da tua existência na Terra. Só o fato de você ter decidido, ao invés de estar em qualquer outro lugar, estar onde a palavra é pregada, você já está alterando para melhor o seu destino. Mas Salomão vai nos dar algumas informações e instruções que precisamos não só anotar nesta noite, e mais do que compreender, aplicar. Porque ele começa dizendo para a gente lançar o nosso pão sobre as águas, porque depois de muito tempo a gente vai acabar encontrando de volta. A primeira instrução de Salomão é: pense em todo investimento, em tudo que você vai fazer, tudo que vai sair das suas mãos, pense de longo prazo. Quem está nos ensinando isso? Deixa eu só introduzir o escritor de Eclesiastes, o homem mais sábio que já existiu, o homem mais rico da história. O melhor título dele para mim não é nem rico nem sábio, mas ele era filho do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Isso para mim foi o maior privilégio de Salomão. Ele pôde ser instruído, está lá em Provérbios 4, ele pôde ser instruído, ele pôde ser mentoreado diretamente pelo rei Davi. Salomão escreve o seu livro de Cantares, Cântico dos Cantos, quando ainda é jovem, e a gente vê toda a emoção juvenil ali. Ele escreve Provérbios no auge da sua sabedoria, e talvez, como humanidade, desconheçamos um livro tão prático sobre a vida diária como Provérbios. Mas na sua velhice, quando ele já está entendendo o que dá certo e o que dá errado na vida, quando ele já está sabendo que existem muitas coisas que a gente corre atrás, mas no final é apenas vaidade, quando ele já provou de tudo e teve certeza do que é bom e do que é ruim, ele nos instruiu o livro de Eclesiastes, inclusive pela primeira vez adotando um título que nós não sabíamos que ele tinha, que era de pregador. Nós sabemos que ele foi um grande construtor, um grande investidor, um grande rei, mas também um grande pregador. Foi um grande filósofo, escreveu mais de 3.000 provérbios, diz a Bíblia. Escreveu canções, foi compositor, mas também um pregador. E a primeira dica milenar que ele dá é: se você for lançar alguma coisa, se for investir na vida de alguém, lançar o pão sobre as águas é tudo que você faz por alguém, tudo que você faz para Deus. Faça esperando alguma coisa, sim, mas não amanhã. Geralmente, o que a gente lança demora para voltar. Por exemplo, existem coisas que eu estou colhendo hoje que eu plantei há muitos anos atrás. Amizades. Meu relacionamento, meu casamento hoje tá coisa de filme. Só que com 20 anos de casado, a gente já passou por crises terríveis e superamos. Passamos por desertos muito severos e aguentamos. Tivemos que nos perdoar, tivemos que recorrer a Deus várias vezes, mas depois de tanto lançar o pão sobre as águas, chega uma hora que volta e as coisas começam a melhorar. A primeira coisa que eu quero profetizar sobre a tua vida: não existe nada que tenha saído das tuas mãos que não vai retornar para você de uma forma muito melhor no momento que você mais precisa. Prepara teu coração. Ou seja, existem 4 coisas que eu consigo ver claramente nessa mensagem de Salomão, e a primeira dela é: faça algo hoje, mas com paciência para esperar o retorno. Às vezes você vai fazer uma doação, às vezes você vai ajudar alguém, às vezes você vai servir onde você congrega, às vezes você vai numa conferência, como a conferência de China, agora 5 e 6 de setembro, e acha que no outro dia tudo vai acontecer. Talvez chegue em 6 meses,
talvez em 6 anos. Mas quando chega, Deus te lembra que foi por causa de um dia que você semeou que agora você está colhendo. Então preste atenção. Com pressa ou sem pressa, só vai colher quem semear, quem plantou. Então lança teu pão sobre as águas. O que significa isso? Por exemplo, na minha vida se eu posso, eu vou pregar. Eu lanço meu pão todos os dias. 6h57 da manhã, mais de 4 anos, pastor José, eu ligo a live, entro e milhões de pessoas assistem. 20 milhões de contas únicas nos assistem por semana em todas as redes sociais. Mas você acha que eu comecei falando com 1 milhão de pessoas? Não. Eu comecei a lançar o pão anos atrás. Antes de eu virar o Thiago Brunet nessa versão que vocês conhecem, que é essa versão atualizada que Deus escolheu, o pastor Josué me conheceu na antiga versão. Lembra? A versão desatualizada. Nem sabia meu propósito direito. Então não sinta que a sua vida está sendo perdida porque ainda você não descobriu não só o teu destino e nem sequer o que tem para lançar sobre as águas. Porque há pouco tempo atrás eu também estava assim. De um dia para o outro, o Deus do impossível pode te pegar e fazer o que Ele quiser. Portanto o quê? Você esteja lançando algo sobre as águas. É o quê? É um talento? Canta. É para pregar? Prega. É para evangelizar? Evangeliza. É para doar? Deus está te prosperando? Doa. É para ajudar? Ajude. É para servir? Sirva. Mas não deixe de lançar algo sobre as águas, porque depois de um tempo isso vai voltar para você quando mais você precisar. Mas o versículo continua dizendo que nós temos que repartir o que temos, a nossa porção com 7 e ainda com 8, porque a gente não sabe o mal, a desgraça que virá sobre a terra. Para pensar comigo, por que Salomão, no auge da sua sabedoria, aconselha isso para as pessoas? Olha só, você tem alguma coisa aí? Tenho. Então reparte isso com 7, reparte com 8. Por quê? Porque quando o dia mal chega, você sempre vai colocar por ordem de prioridade as pessoas que você vai ajudar. Veio uma grande crise, veio um grande problema, mas eu tenho um recurso para ajudar alguém, ou eu tenho paciência para ajudar alguém, ou eu tenho conhecimento para ajudar alguém. Deixa eu te falar sem hipocrisia, quem eu vou ajudar? Quem já me ajudou um dia. Vou começar por... Não é que eu não vou ajudar os outros, é que eu vou começar por ordem de prioridade. Você que me ajudou quando eu mais precisava, eu vou deixar por último? É ruim, primeiro você. Salomão, na sua plena sabedoria, fala o seguinte: olha, tem um pouco hoje, ou tem médio, ou tem muito, reparte com quem você puder, com 7 ou com 8, porque você não tem ideia do que vai sobrevir, mas se sobrevir, você vai estar na lista de prioridade de atendimento. Existem pessoas que chegam para mim hoje e falam: Thiago, eu quero te abençoar. Por exemplo, a gente construiu a Casa de China, a nossa sede lá em Alphaville, São Paulo, e muita gente chegou para mim e falou assim: eu vou doar tal coisa. Eu falei assim: mas isso é muito caro, por que você vai doar isso pra gente? Eu falei: é que você não me conhece, mas em 2020, assistindo uma live sua, eu estava pensando em tirar minha própria vida. Minha mulher já tinha saído de casa, e eu ficava te assistindo todo dia, e acabei lendo um livro seu, e por causa de tudo que você lançou, hoje minha mulher está em casa, hoje minha empresa é próspera, então o mínimo que eu posso fazer é pagar isso aqui para você. E dentro da possibilidade daquela pessoa, ele ia lá e ajudava a gente a construir. Ou seja, existem pães que a gente lançou sobre as águas que a gente nem sabe, a gente nem lembra. Mas como repartiu, chega alguém para devolver. E quando essa pessoa devolve? Quando você não tem condição nenhuma de fazer sozinho. Porque tem gente que acha que quando ganhar dinheiro, deixa eu te explicar como é que é com Deus. Você acha que quando ganhar dinheiro, você vai ter tudo que precisa. Não, quando você ganhar dinheiro com Deus, Ele vai aumentar o nível do projeto, você vai continuar dependendo dEle. Você vai ter 10 milhões, o projeto agora é de 20, você tem 50 milhões, o projeto é de 150. Deus nunca vai te deixar confortável para você achar que consegue pagar sozinho. É por isso que o sonho de muita gente era ganhar 10 mil. Quando ganha 10 mil, fala: agora eu tô apertado. É claro, porque assim é a vida. Ou você mete o pé pelas mãos e faz conta que não deveria,
ou é Deus aumentando a tua régua para mandar mais. O importante é, primeiro conselho, lança teu pão sobre as águas. Segundo conselho, tem um pouco, reparte com quem você puder. Se hoje, graças a Deus, hoje, eu não preciso pedir favor para ninguém, eu não dependo de ninguém. Mas se eu tivesse que cobrar favores, tem uma lista de pessoas que eu poderia ligar hoje, que eu já reparti com muita gente. Se hoje eu estivesse numa situação calamitosa, e que Deus nos livre, teria pessoas que de coração viriam me ajudar, porque elas também foram ajudadas. O resumo de Eclesiastes 11 é: não pare jamais de fazer o bem. Não pare jamais de plantar na vida de alguém. Não pare jamais de servir algo ou alguém, porque isso vai voltar para você. E o pregador continua, Salomão continua, dizendo que se as nuvens estiverem cheias de chuva, vai cair água. Se uma árvore cair para a direita, vai ficar na direita. Se cair para a esquerda, vai cair na esquerda. O que quer dizer que o mundo continua sendo a mesma coisa. Não vai mudar por causa de você. Não vai mudar por causa do teu choro. O mundo não vai se adaptar à tua vontade. O mundo não vai se adaptar porque você está revoltadinho com ele. O mundo vai continuar sendo o mundo, vai continuar funcionando. Você que tem que descobrir como fazer para se movimentar nessa terra. Então, Salomão, ele vem nos dar uma direção clara e objetiva, que nós precisamos sair do nosso lugar e fazer alguma coisa. Olha o que diz o versículo 4: aquele que fica olhando o vento. Deixa eu ver se cai uma oportunidade do céu hoje. Se aquela pessoa me tratar bem, eu trato ela bem também. Aquele que fica olhando o vento, braço cruzado, olhando, vendo as coisas acontecerem, jamais plantará. Ou seja, ao invés de estar curvado, plantando, fazendo algo pelo futuro, porque plantar é fazer algo pelo seu futuro. Plantar é construir o seu destino. Mas em vez de estar fazendo isso, você está olhando para o céu, sabe o que vai acontecer? Você nunca vai plantar. E se você estiver olhando para as nuvens, você nunca vai colher, cegar, coletar o que plantou. Ou seja, tem gente que se distrai e não plantou. Tem gente que não se distraiu e plantou, mas na hora da colheita se distraiu. É o que a Bíblia está dizendo. Ou seja, na vida não dá para ficar olhando para cima. Não dá para se distrair nem na hora de plantar e nem na hora de colher. Se está vivo, atenção. Se está vivo, continua semeando, continua fazendo. Você não sabe o que vai vir sobre a terra. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer no que vem. Nem sexta-feira você sabe o que vai acontecer. Então só esteja preparado com as tuas sementes. Sabe que Salomão, o homem mais sábio que já passou pela terra, está falando? A única arma que você tem para o teu futuro são sementes. É a única coisa que você realmente tem. Você tem certeza do amanhã? Não. Você tem certeza que não vai ter nenhum diagnóstico negativo? Não. Você tem certeza que vai estar vivo? Não. Você tem certeza que não vai ter uma virada negativa na tua vida financeira? Você não tem a mínima certeza de nada. Gente bilionária já quebrou e gente pobre já ficou bilionária. Você não tem certeza de nada, mas uma coisa eu sei, das sementes que eu carrego. Salomão vai falar: eu já vivi muito, eu já fiz de tudo, eu já construí os grandes prédios, já plantei jardins, eu já tive 1000 mulheres, eu tenho todo o ouro e toda a prata, eu adoro o Deus de Israel e posso te dizer, a única coisa que você tem de verdade são sementes. O dom que Deus colocou em você é uma semente. O dinheiro que Ele te confiou é uma semente. A tua família é uma semente. O teu trabalho é uma semente. A tua especialização é uma semente. O teu tempo é uma semente. Tudo que Deus lhe confiou, que você reconhece, isso não vem de mim, é uma semente. O problema é que a gente não está nem lançando o pão sobre as águas e muito menos plantando e colhendo, por causa das distrações da vida. E o versículo 5 diz que assim como você não sabe o caminho do vento, na versão King James diz o caminho do Espírito, você não sabe o caminho das coisas aqui na terra, você não conhece o dia de amanhã, você não sabe nem como é que os ossos de uma criança são formados no ventre da sua mãe.
assim você também não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas acontecerem. E aí ele no versículo 6 encerra o pensamento dizendo: por isso planta a tua semente pela manhã, e de tarde não para de plantar, porque você não sabe qual das duas vai prosperar. Aqui está a revelação dessa noite. Você tem a oportunidade de vir numa reunião como essa e falar: mas hoje eu estou cansado do trabalho. Pronto, guardou uma semente, deixou de plantar. Você tem uma oportunidade de estar na conferência Destino escutando pregadores mundiais que talvez você nunca vá poder lá escutá-lo. Um deles inclusive vai se aposentar, vai parar de pregar. Grandes pregadores da atualidade aqui do teu lado, do teu ladinho. Gente vai ter que sair de Maranhão, de Roraima, de um monte de lugar, fazendo um esforço financeiro aqui para estar aqui. E você fala: mas feriadão. Isso, guarda a semente. Eu quero saber, no dia da dificuldade que o rico e o pobre passam, o preto e o branco passam, o chinês, o japonês, o brasileiro, o americano passam, o que você vai cobrar se não tem nada plantado para colher? Você acha que eu estou nesse púlpito, nessa plataforma, por quê? Caí de paraquedas? Poderia alguém estar aqui falando com milhares de pessoas presencialmente, milhões na internet, sem ter plantado algo? Poderia um empresário estar ganhando milhões hoje se não tivesse plantado para colher? Porque um ladrão, um bandido, um espertinho, um golpista consegue ganhar uma vez. Eu estou falando do empresário que ganha a vida toda, por gerações. Fez tudo certo mesmo. É impossível pegar os frutos que você tanto sonha na tua família, na tua vida emocional, sentimental, financeira, familiar, espiritual, sem ter lançado pão sobre as águas, sem ter plantado para colher, sem ter, ao invés de ficar distraído olhando a vida dos outros, Instagram rolando solto, você a vida vendo fofoca da vida dos outros, você nunca vai conhecer pessoalmente. Ao invés de estar fazendo isso, está plantando dia após dia. Eu tenho um pouco, vou repartir contigo. Ganhei mais um pouco agora contigo, porque eu não sei o dia de amanhã. E de uma coisa eu vou ser lembrado, como um semeador. Esses dias chegaram para mim e perguntaram: Thiago, eu fui fazer um enterro, uma pessoa muito querida, e um homem de Deus estava do meu lado e falou assim: você já pensou quando chegar o nosso dia? Eu falei: eu sempre penso nisso. Caralho, meu Deus, Thiago, sim, pensando nessas coisas. Eu falei: mas Salmo 90 diz: ensina-me a contar os nossos dias, a fim de que alcance o coração sábio. Não tem como ter sabedoria sem fazer conta de quando você vai morrer. Está na Bíblia. Então eu penso, eu tenho 44 anos, 4 filhos, daqui a 10 anos meus filhos vão estar com tal idade, eu vou estar com 54, tal coisa. Se tudo der certo, eu chegar na idade dos meus pais, não tiver nenhum acidente, nada, eu vou estar, qual é a força física que eu vou ter, qual é o nível de... Eu vou fazendo as contas. Isso primeiro baixa teu orgulho. Você fala: eu estou brigado com aquela pessoa à toa, vai que eu morro amanhã, o cara nem vai no meu enterro. Gente, me perdoa aqui. É só no enterro que você já começa a ficar melhorzinho. Você vai no cardiologista, primeira coisa, fazer exame geral, já faz logo o check-up e já começa a perdoar todo mundo. Mas nessa conversa no enterro, ele perguntou assim: como é que você gostaria de ser lembrado? Eu falei assim: eu não gostaria, eu serei lembrado como um semeador. A minha geração vai poder falar o seguinte: eu li um livro e aprendi, eu escutei uma mensagem e cresci, eu precisei e ele ajudou. Ou seja, o meu trabalho é só pegar a bolsa de semente que Deus me confiou, nem é minha, Ele que me deu talento, dom, capacidade, família, foi Ele que me deu tudo. Quando eu paro para pensar, o que realmente eu escolhi nessa vida de bom, tudo que as escolhas que eu fiz foram todas péssimas. Por isso o arrependimento e por isso a cruz do Calvário, para perdoar nossos erros e pecados e apagar o nosso passado, que se fosse pelas nossas escolhas, estava todo mundo frito, mas pela misericórdia de Deus Ele me confiou uma bolsa de semente, e a única coisa que eu tenho que fazer é soltá-las. E é por isso que eu estou aqui, saí de outro estado e vim para cá estar com você hoje, para soltar uma semente. Recentemente eu fui no hospital
de crianças com deficiência. E para quem tem filho, quem tem filho aqui? Quando a gente vê uma criança da idade do nosso, com um problema que você não suportaria passar, mexe com o teu coração no nível máximo. Eu estava andando, eu só estava fazendo uma visita política, me convidaram, o diretor me convidou para conhecer o hospital e eu politicamente fui lá apertar a mão dele, conhecer, só para não dizer não. Estou no meio daquele hospital, ele começa a me contar tudo que eles estavam precisando. Que é aí que eu entendi. Ele me levou lá para aquela armadilha de pedir a doação. Ele falou assim, a gente está precisando de tantas 1000 cadeiras de rodas, de tantas centenas de não sei o quê. A prótese, essa criança aqui, ó, 7 anos, perdeu os 2 braços soltando pipa, não tem prótese para não sei o quê. Tá aí aquele ali, ó, nasceu assim e não sei o quê. E aquilo começou a me dar uma angústia. Eu falei, meu Deus, o que eu posso fazer por esse povo? Voltei para casa, contei para minha esposa tudo que eu vi e tudo. Naquele mesmo dia eu recebo um e-mail da minha editora. A minha editora me escreve assim, parabéns. Há muitos anos não pagamos um cheque milionário para alguém. Vai estar disponível para você. Tanto do seu livro Princípios Milenares, meu último livro. Eu liguei para a editora e falei assim, anota essa conta aí para onde vocês vão transferir. E doamos R$1 milhão para comprar milhares de próteses, cadeiras de rodas e tudo que as crianças precisavam. Um dia uma criança dessa numa cadeira de roda vai lembrar, foi alguém que parou a vida dele e ao invés de comprar algo para ele, me deu essa cadeira para eu andar. Ninguém rouba a semente de um semeador. Ninguém pode roubar o destino de quem já plantou o seu futuro. Já era, plantou, já era. Nada reverte um plantio. Quando você planta morango, pode ter 100 mil inimigos torcendo para nascer laranja. Plantou morango, a inveja de ninguém faz nascer laranja. Quando você planta um abacate, toda energia negativa de um vizinho, todo pensamento contrário do próprio Satanás, não consegue reverter o abacate que você plantou. Plantar é a única garantia de destino. Pega essa aí. A única coisa que você pode fazer para garantir o teu futuro, que é incerto, é plantar. Porque a Bíblia diz que é impossível plantar e não colher. O homem mais sábio do mundo, em apenas 6 versículos, nos ensina o seguinte: quer viver melhor? Quer viver mais tranquilo em relação ao futuro, menos ansioso? Quer baixar essa ansiedade de estar no hoje, doido para esse hoje acabar porque você já está com a cabeça na manhã? Então começa a plantar. Quer garantir que as pessoas te vejam bem e te recompensem um dia? Para de reclamar delas e começa a investir nelas. Você quer realmente fazer algo que vai fazer com que as pessoas te vejam diferente, te sigam, te admirem e te notem como ser humano diferente? Semeie com aquilo que você tem. Comece com aquilo que você tem. Eu contei a história aqui do hospital, mas deixa eu te falar como é que eu comecei, porque a Bíblia diz que quem não é fiel no pouco, Deus não coloca sobre o muito. Eu casei desempregado, morando aqui entre Irajá e Vicente de Carvalho, que vocês conhecem muito bem. E depois de 3 meses desempregado, meus 3 primeiros meses de casado, eu consegui um emprego para ganhar R$545. E depois de 1 mês trabalhando, eu cheguei em casa feliz. A Janine mostrei, amor, aqui ó, R$545. E naquele mês tinha uma campanha na igreja para os missionários da Índia. Eu olhei para a Janine e falei assim, olha, a gente pode fazer as compras que a gente está há 3 meses esperando. Mas o que você acha de a gente ir lá no centro da cidade? Naquela época não tinha Pix, não tinha nada. Você, para fazer um depósito internacional, tinha que ir no centro da cidade, no Banco do Brasil, fazer o depósito. A gente pegava 2 ônibus da onde a gente morava para o centro da cidade, demorava 1 hora e pouca, quase 2 horas. E doar todo esse dinheiro para a missão lá na Índia. Isso fazem 20 anos. Eu estou 20 anos casado.
Há 20 anos atrás, meu primeiro salário casado, 500 e poucos reais, eu doei inteiro. Então se você tem 100 reais e não reparte, não pense que quando tiver 1 milhão vai fazer, porque quem não é fiel no pouco nunca será sobre o muito. Deus nem deixa você chegar no muito. A hora de plantar é agora. Eu não estou falando só de dinheiro não. Tem gente que está precisando do teu tempo, ou do teu ouvido para ela contar um pouco uma história, você nem paciência tem. Tem gente que está precisando do teu dom e você está com vergonha. Eu tenho medo de falar em público, então guarda essa semente. Tem gente que está precisando do teu serviço, de uma especialização que você tem, você fala, só faço se for cobrado. Então guarda isso. Porque hoje eu peguei meu meio de transporte e vim para cá, sem combinar nada com o pastor, sem pedir nada para ele, sem dar nenhum tipo de prejuízo para a igreja, como nunca nesses anos de ministério fiz para igreja alguma. Nunca fui pesado para ninguém, nunca pedi nada para ninguém, nunca impus nada para ninguém, porque eu sou um semeador e não um coletador. Eu vim para jogar semente e Deus vai enviar uma colheita. E eu encerro profetizando sobre a sua vida. Que Deus vai te dar uma bolsa de semente que vai gerar um futuro extraordinário, fora do comum para a tua vida, para os teus filhos e para os filhos dos teus filhos. Eu quero declarar que por causa dessas sementes, você nunca vai precisar buscar um dos seus na boca de fumo, ou na cachaça, ou na casa de prostituição, porque eles estarão no altar servindo ao Senhor. Eu quero declarar que a depressão, a ansiedade crônica não vai achar o endereço da tua mente, porque ela estará blindada pelo Espírito Santo. E te dizer que por causa, não dessa palavra, mas por causa das sementes que vão sair da tua mão, os melhores dias da tua vida ainda estão por vir. Os melhores dias da tua casa, da tua história, da tua empresa ainda estão por vir. Existem coisas que você só precisa fazer hoje. Ambientes que você precisa estar hoje, como você está aqui. Existem sementes que você precisa só largar hoje. E às vezes essa semente é tão simples, às vezes é um pedido de perdão para alguém que você está segurando emocionalmente há anos. Às vezes essa semente é rasgar uma carta que você está guardando há muito tempo de uma pessoa que você não quer esquecer. É apagar uma foto, um contato que está te prendendo ao passado que Deus já te liberou. Às vezes o que está faltando para essa semente sair da tua mão, esse pão ir para as águas e voltar para você, é você tomar uma decisão hoje. E aqueles que entenderam essa palavra e a querem a partir de hoje serem semeadores, usarem o dom, o talento, o tempo, o recurso e tudo que possuem para semearem, sabendo que aconteça o que acontecer no mundo, tudo vai virar ao teu favor. Tem gente que chega para mim, Tiago, você está preocupado com as eleições do ano que vem? Claro que não. Por que não? Porque eu sou um semeador. A Bíblia diz que a árvore pode cair para a direita ou para a esquerda, a nuvem pode se encher, cair água. A minha vida depende da minha semente, não da decisão dos outros. Está na Bíblia. O meu futuro, quem está criando sou eu com as sementes que caem no chão, que eu lanço, e não com o que está à minha volta. Então prepare-se, porque eu quero fazer um rápido apelo. Se você a partir de hoje quer trocar sua murmuração por plantação, se a partir de hoje você quer ser lembrado não como uma pessoa chata, egoísta, mas como um semeador, uma semeadora, fique de pé, levanta sua mão que eu só quero fazer uma oração por você antes de encerrar. Se a partir de hoje você quer tomar essa responsabilidade de forjar o teu destino, com as sementes já estão em você. Deus nunca vai te pedir nada que Ele já não tenha te entregado, já está com você. Deus nunca vai te pedir nada que Ele já não tenha te entregado, já está com você. Você só tem que soltar a semente. Tua capacidade, teu talento, teu dom, teu ministério, teu recurso, teu tempo, seja o que for, solte as sementes, porque o teu futuro será criado por isso. E para aqueles que creram, estão de pé, eu declaro que nós seremos lembrados como semeadores, e que no tempo certo a colheita chegará na nossa vida, e declaro que vai se estender pelas nossas gerações.